Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou aqui gravando para vocês um tutorial que eu ainda não localizei, não em português, do app System Tuner System, ou System Tuner para quem quiser. Na realidade, esse app é espetacular. Eu acredito que ele permite, claro, evidentemente, para quem está roteado, você fazer uma série de configurações no seu celular, principalmente quem tem Samsung, que dá aqueles famosos travamentos e para você ter melhor performance no aparelho. Samsung é uma marca muito conhecida em termos até de popularidade e acaba tendo uma maior venda, mas é um aparelho também que tem algumas características, principalmente de travamento, pela própria performance que ele tem. Então costuma travar às vezes, isso acaba sendo muito incômodo. Não é que isso vai acabar, mas que você resolve em grande parte. Vocês podem ver, para iniciar eu estou com uma launch, né? Para quem não sabe o que é launch, é inicialização de uma forma diferenciada do que vem tradicional. Eu estou com a launch da Apex, bem interessante, ainda estou em fase final dessa launch, dessa inicialização bem interessante, que ela acaba ficando aqui, vou mostrar para vocês, bem parecida com, digamos assim, com a cara do Android, de um Android original, né? Diferente da launch que vem na Samsung. Para quem quer cara nova, eu me adaptei, ele bastante, torna a máquina mais leve e mais ágil. Para quem quer saber, essa ajuda bastante na performance do aparelho. E aí nessa launch, eu não gosto de trabalhar com muitas telas, vocês vão perceber que eu tenho somente uma tela, né? E às vezes essa tela de stand-by, com alguma instalação que possa apresentar um IDG nessa tela que está de stand-by. Bem, inicialmente está aqui um detalhe aqui, aproximar mais, ela tem esses parâmetros para quem gosta de ter o controle da sua CPU do lado direito que vocês estão vendo aqui, né? Está aí com funcionamento de 69 e do lado esquerdo justamente o Tuner System, que ele está me marcando aí quantos apps tem nativos e quantos estão funcionando e o que eu tenho de memória livre. Esse app também permite instalação de algumas widgets bem diferentes, como essa aqui que eu vou clicar agora para vocês, e ela vai dar, engano gente, vamos voltar, ela teoricamente ele permite dar um pequeno reset aí, um clear, e aí a gente percebe aqui que ele reduziu tudinho, aqueles que estão operando. E aí clicando sobre esse atalho aqui na tela, vamos aqui, a gente cliquei forte demais, vocês vão perceber que ele automaticamente permite já as configurações do aparelho. Bastante interessante. E aí infelizmente não tem do modo Pro esses atalhos, que somente no modo Pro que você vê a configuração do aparelho, principalmente usuários como eu, e buscam um certo controle, tem um certo, vamos assim dizer, perfeccionismo em saber o que está rodando, o que pode travar ou não. Isso é uma característica de usuários que eu acredito sejam muitos que vão ver aqui pela internet, que está medindo. Mas ele tem uma série de recursos, o app, que é bem legal, né? Principalmente vamos aqui, aqui do sistema, para vocês verem o que ele é capaz de monitorar, gravar aqui. E nós estamos vendo. Opa, diga aí, doutor. Pronto, estamos aqui na segunda parte, eu tive que parar. Observem aqui o que ele está medindo aqui, né? A CPU que está funcionando da máquina, a frequência que ele está oscilando, o que eu estou usando de memória, o SD card e a parte interna. Detalhe, moçada, eu estou usando o programa, né? Vocês vendo o que está operando aí, o que vocês podem... Opa, isso é muito chato. Esqueci de ligar, desculpa aí. Então, o que está, inclusive, você pode ter a opção manualmente de aqui vocês estão vendo, de parar a atividade. Não aconselho quem não conhece não ficar mexendo, né? Mas para isso, ele tem a parte, vamos voltar aqui para vocês terem olhado, bastante interessante com esse monte de recursos. E o mais importante na configuração, gente, aí vem outros recursos, deixa eu só mostrar aqui a parte de TIX. Olha só,
quais são os recursos, ele faz um diagnóstico, né, do seu processador, ou quais são as características do teu processador. Bem legal, bem interessante, para que você conheça e faça as análises e as pesquisas que fizer necessário. Mas o mais legal aí, eu vou mostrar agora para vocês, são, claro, evidentemente, as configurações. E aí por isso que eu fiz tutorial, né, que muita gente não tem como mexer. Então, ele faz diversas configurações, né? E essas aqui são as mais simples, a global, fonte, né? Mais clean, define esse tipo de screen aí. E autodesligamento, né? Muito legal, muito interessante. E o que interessa é justamente o Task Manager, definir, né, velocidade, uma série de variações. Então vamos nele, né? Fui para ele. E aí vai, né? Ainda a configuração da tela ainda não foi para o que eu queria, né? Notificação, local, bem legal. Vamos ver dos pacotes, preferências, Active aqui, Active Ticks, né? Clicando nele, olha aí, aqui que o bicho pega. Essas configurações você vai estabelecer parâmetros de processamento mínimo, de processamento do teu smartphone, a questão também do boot, como ele vai inicializar, a utilização da memória SD, a CPU, parâmetros que eu falei para você, né? De System Control também, vamos só botar para vocês olharem aí, olha aí, já está configurado o meu, está ativado conforme boot, completado. E aí esses recursos melhoram aquelas famosas paradas, ó, a questão do cache também já está definido também, que é bastante interessante. Para vocês entenderem, você estabelece limite, né, em cima disso. Então, vamos lá. Só para vocês verem quais são as minhas configurações do caso, a minha CPU. Olha lá, como é que ela está trabalhando, tá? Vocês estão vendo em cima, tem CPU Times, aqui, né? CPU Times SD, essa tela é movível lá. Você está vendo como é que é, o que é o limite máximo, mínimo e máximo que eu estabeleci, tudo isso foi configurado, tá certo? E conforme a demanda, né? Mas eu estabeleci para não ocasionar as famosas paradas. Observem aqui que quando você está com a versão Pro, você consegue botar esses atalhos lá para você controlar detalhadamente, informações detalhadas no que vem nele na forma gratuita. No gratuito só tem praticamente de memória. E isso aqui é configurável, né? Olha aqui o botãozinho Boots, olha aqui, moçada, e aí você configura quais são os limites, né? Estabelece parâmetros para que ele não possa travar. Não é que ele vá reduzir completamente o travamento, mas reduz, não é que ele vá suspender completamente o travamento, mas ele reduz muito, né? Estou bastante motivado, e como não vi explicação, né? Estou dando aqui uma síntese para vocês. Pode ir também no atalho aqui direto, né? Vocês estão vendo aqui, ó, de configuração. Volta de novo nos parâmetros. Bastante interessante. Estou seriamente propenso a comprar o Pro, né, para ver os atalhos, né? Mas vocês percebem que eu sou bastante exigente. E voltando só para a tela inicial, usei esse aqui, mas os nomes aqui vocês não estão dando para ver, não sei. Está meio sumido. Não está dando. A tela está clara, o contraste não é suficiente. Mas está meio sumido. E realmente o programa é bastante interessante, tem uma série de recursos, né? O System Control, bastante interessante. Eu aconselho a mexer, estudar, ler bastante para poder mexer nessas configurações. Não é fácil, né? Ele tem pronto, no System aqui, né, nesse controle, ele tem por demanda. Dá para funcionar, tá vendo? Ele estabelece o máximo de número de fios, bem interessante do kernel, e aí a máquina funciona redondinho. Eu fiz isso e usei esse o recomendado, nem sempre esse é bom,
mas a máquina começou a funcionar. A única coisa ainda que eu estou ainda estranhando, deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês, não é estranhando, olha aqui, ó, outra configuração, tá vendo? O tempo que eu estou tendo offline, a frequência média, e aí vai, tá entendendo? Uma série de recursos, gente, bem interessante o programa. A única coisa assim que está me preocupando até agora, depois dessas modificações, que eu não sei se é porque eu estabeleci alguns parâmetros, é o consumo. A gente sabe que é um grande problema das baterias dos smartphones, pela quantidade de recursos, vai depender muito da quantidade de vezes que a gente usa o smartphone, é a questão do consumo. Depois que eu fiz essas configurações, o consumo aumentou bastante. Mas eu vou usar outros recursos que a gente sabe, por exemplo, eu estou usando o AVG. O AVG tem configuração de economia na bateria. Eu preciso fazer o processo que para muitos não aconselho, mas a recalibragem, mesmo o aparelho sendo novo, ele já pode estar com algum vício de um software atuando diretamente no kernel do smartphone, ou algum programinha ele pulando uma etapa e causando um maior gasto. Mas isso é fácil, eu vou reeducar a bateria, o que a gente chama, né? Dá como se fosse uma reset, e a gente estabelece parâmetros zerados. Vou tentar fazer isso, ver se funciona. Fora isso, o aparelho está rodando bonitinho, né? Vocês percebem do lado direito, eu estou usando aqui um medidor aqui de performance da CPU, que ele não é 100%, né, atualizado, mas você clica nele, então te dá uma média e ele está funcionando, né? E é bem, olha aí, atualizou, então a minha CPU está funcionando redondinho. Apenas essa questão da bateria que eu vou fazer uma recalibragem, o que a gente chama recalibragem, que foi um tutorial que eu vi e funciona bem legal. Bem, gente, por enquanto é isso. Qualquer dúvida pode postar aí, o que eu puder ajudar para vocês eu ajudo, e a gente vai se falando aí. Obrigado.